Hoje o episódio é especial. Vamos falar sobre os papéis mais importantes, ser mãe. E melhor ainda, com colaboradoras mães da TBS Telecom. Hoje temos conosco aqui Juliana, Adriana, Cileia, Alice e Chelsea. Boa tarde, sejam todas bem-vindas. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Ótimo. Vamos começar com as perguntas do dia a dia. Juliana, como o seu dia começa sendo mãe? Começa muito cedo, então é sempre uma correria. Eu tenho 2 filhos, né? São 2 rapazes, Eric, Lorenzo e Vitor Hugo, então a gente acorda sempre muito cedo. Então é sempre uma correria no dia a dia, principalmente no período da manhã, acordar cedo, o menino tomar banho para levar para a escola, atividade no meio do caminho, então é sempre muito corrido. Mas é muito gratificante além de tudo. Dá trabalho para acordar? Com certeza. Com certeza. Acontece da criança uma acordar, a outra não querer acordar. É sempre um caos de manhã, mas Todo é dia uma uma maravilha. surpresa diferente. Todo dia uma surpresa diferente. Cileia, na sua casa, quem acorda primeiro? Você ou a Débora? Eu. Sempre. Mãe tem que estar de pé cedo, né? Para poder puxar as redes do dia, né? Aí são muitas tarefas, a Débora tem uma vida muito corrida de manhã. Então, hoje mesmo, por exemplo, a gente tinha 8 horas da manhã um dentista marcado, às 9 violão, às 10 natação. E aí, para acordar, é uma luta, né? Então, você levanta mais cedo para dar tempo de arrumar um café, para ter atividade de manhã vai ser corrida, né? Então, assim, para alimentar. Mas a mãe tem que estar junto sempre antes ali, buscando a criança para dê tudo certo. Então a agenda dela é bem Puxado. completinha, puxada. Chelsea, qual a coisa mais inesperada que já aconteceu com você antes de sair pro trabalho? Luna não deixar, não querer sair. Não, chorar, se jogar no chão. Acontece, né? Minha criança tem 2 anos, tá numa fase bem desafiadora. Eu quero te dizer que não vai melhorar. Né? Daqui pra frente é só acontece. Não tem ilusão, porque Que a tendência é melhorar, não, só piorar. Alice, já teve dia de você vir trabalhar completamente no modo sobrevivência? Nossa, pai do dia? Que é isso? Gente, o meu filho, a gente tá na fase, né, dele dormir no quartinho dele. Então, é quase sempre 5 horas, vem dormir na minha cama, mamãe. Então, eu já acordo assim, ó, meu Deus, Senhor. Eu acho que eu não... doendo, 4 horas da manhã. Eu acho que eu não aprendo a Minha sobreviver. cabeça tá doendo. Exatamente, é assim, nossa, hoje eu tô com uma dor de cabeça. Eu falo, eu também? Eu também. Vamos curar juntos, Senhor. Então, assim, às vezes a gente já chega cansada. Então, é desafiador essa questão de, às vezes, você tá sobrevivendo e então você tem que levar um dia inteiro como mulher, como uma pessoa que trabalha. Então, esse papel da mãe, às vezes, é muito difícil. Justamente isso, você conseguir seguir seu dia sem que seja tão caro. Né? Seguir aí, né? Vambora, Firme pra e forte. cima. Adriana, aquele ditado, mãe nunca se atrasa ou sempre dá um jeitinho? A mãe sempre dá um jeitinho. Nunca atrasa, sempre pontual. Não tem como. A gente já é um relógio assim que automático, assim, biológico. Nossa. O relógio da O mãe não nosso Acorda antes do não falha. despertador. Acorda, isso. Sempre anda no despertador, sempre atento aos horários, então assim, mãe não atrasa. Por mais que seja corrido, tem É assim? trabalho. Tô chocada. De 2 adolescentes, na verdade. Então facilita muito, só que não facilita. É a mesma correria. Mãe, dependendo da idade, é a mesma coisa. Os seus filhos têm Mas que idade? 17 e 13 anos, já bem tranquilo, mas não é tranquilo, não. Passa rápido. A gente fala, nossa, não vejo a hora de crescer, mas quando cresce dá um aperto no coração de, nossa, logo vai sair. A gente era louco, eu queria que crescesse, agora eu já não quero eu quero que volte a ser criança novamente. Mas o horário é bem tranquilo, graças a Deus. É cansativo. Porque além Você de ser acorda mãe, sempre antes do despertador. acordo sempre Gente, acordo. Vamos Porque mudar o seu eu despertador. gosto muito de ter uma rotina de, antes do trabalho, tomar café da manhã com os meus filhos. Os 2 estudam de manhã, então eu criei essa rotina com eles. Nesse E momento, né? Isso, Ter porque um momento.
É muito bom, porque é um momento que no almoço eu sei que eu não vou ter com ele. A janta é bastante corrido, porque a gente chega em casa, a gente além de ser mãe, é dona de casa, e tem o cansaço do trabalho, e tem uma rotina, então assim, o café da manhã. O café da manhã é eu essencial. gosto, isso, dos o dias. café da manhã é com eles, e é muito cedo, porque a escola é muito cedo, a gente tem trabalho, tem que organizar um pouco a casa. Que hora que você acorda? Eu acordo às 5h30 da manhã. Nossa. Eu tenho uma rotina de café da manhã com os meus filhos, mas Parabéns. esse eu não Nossa, falo. parabéns mesmo. Parabéns. Eu sou mãe Nutella mesmo, São gente. Não tem jeito, não. São Que hora você adolescentes. acorda, Quando Alice? vocês tiverem assim, eles já são adolescentes. Então eu sei que aquela fase da gente sentar na mesa para tomar café juntos vai passar. Essa Porque questão eu sou filha também, então hoje eu entendo a minha mãe. Porque meus filhos estão crescendo, então eu sei que esse momento vai acabar. Então eu quero aproveitar cada minuto, cada segundo ali vivido com ele, porque é aquele momento. E eu prezo muito por isso. Mas é muito bom. Parabéns, Adriana. Parabéns. Eu acordo 7h20 e assim, Davi, eu já tô atrasada. Vambora! Vambora, que eu já tô atrasada, não importa. Mas escovar os dentes enquanto eu tô tomando banho. É sempre assim. A gente faz assim. Mas a gente tem que aproveitar cada minuto. E acho que vai passando o tempo também, eles vão criando mais responsabilidades, né? Tem Mas tudo isso. a mãe sempre está junto mesmo, na questão do afazer de cobrar também. Então, tudo aquilo, você já levantou, arrumou sua cama, você tem que sair, né? Então, tomar um café você não vai dar tempo. Então, a mãe é muito Mãe é mãe. controladora, né? Além da nossa rotina, tem a rotina dos filhos, a rotina de casa, quem tem marido também tem a rotina, né, do esposo. A mãe é mãe de forma geral, de todo mundo. A gente é mãe e mulher, né? A gente é mãe e mulher. Marcante. Já aconteceu de acaso ela pedir algo que você não querer fazer, depois, não, vou fazer. Sempre. Dá um coraçãozinho, eu vou fazer. Não queria. Só hoje. Uma coisa simples, por exemplo, né? Na Páscoa, ela chegou e falou: mãe, eu queria um ovo. Um ovo, uma marca específica, né? E eu, na correria do dia a dia, falei: não, a gente já vai, né? Comprar um ovo, qualquer ovo é ovo, né? Ovo, pasta de chocolate, mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei: nossa, a Débora me pediu um ovo, mas eu não vou fazer. Quando foi sábado, já tarde, aí eu falei, peguei o carro, falei, vou atrás do ovo. Onde eu vou achar, eu não sei. Eu chegava no supermercado, não tinha ovo mais. Eu fui no shopping, não tinha ovo. Lotado. Numa loja, a fila tava dobrando, quarteirão. E não era a marca que ela falou que queria. Eu falei, mas criança, o importante é você fazer, né? Eu falei, passei uns 3, 4 lojas e nada, o ovo. Eu falei, não. Aí o Denis me ligou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, por quê? Ele falou, sabe, porque você saiu, não voltou mais. Eu falei, não, eu tô procurando um ovo pra Débora. Ele falou, ovo? Chocolate? Vem embora. Eu falei, não, mas eu passei perto do último supermercado, falei, vou parar aqui, o que tiver eu vou levar. É agora. Aí achei um de bichinho lá, de personagem, eu vou levar esse. Aí pedi pro Brenner, ele quis fazer umas patinhas pra mim, coloquei de manhã, e a criança é tão ingênua que ela sabe, a gente fala, né, da Páscoa, do sentido, do nascimento, né, tudo, da ressurreição de Jesus, mas pra ela era a mesma coisa que ela já viveu sempre, mas ela, mãe, eu queria a patinha, né, do coelho, né. Mas ela tem na consciência que isso não existe, mas é o mundo imaginário da criança. Por que a gente não deixar eles viver isso, né? Então eu faço com muito agrado. Ela dormiu, eu fui lá e montei tudo, deixei ela achar o ovo no outro dia de manhã, e ela ficou super feliz com o ovo, nem falou do ovo, que era a marca que ela queria, que eu não levei, né? Mas ela teve um momento que ela... O importante foi o acontecimento para ela achar o ovo. Chelsea, o que a maternidade mudou na sua vida? Tudo. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente depois da minha filha. Ela veio para me ensinar tanta coisa. Acho que Deus trouxe ela para mim para me ensinar tudo sobre a vida. Tudo que eu melhorei, eu devo a Deus, a ela. Tudo de melhor. Ela veio literalmente para me ensinar, para me melhorar. A maternidade é algo muito... eu não sei nem explicar.
A gente parece que Só nasce quem é mãe de pra saber. Só quem é mãe pra saber. A gente nasce de novo. É uma vida mesmo que você daria a sua vida. Você daria a sua vida, um amor que Pra outra pessoa. É verdade, chega a doer. É, Dói no não tem coração. explicação, não tem falar como você define o amor pelo seu filho, pela sua filha. Eu não consigo explicar. Não tem explicação. Porque é uma coisa que o coração chega a doer, né? De felicidade, de tudo. Não tem. E na sua, Alice? Ai, eu sou chorona, gente. Eu falo. Percebe, tá limpando o olho aí. Nossa, eu não gosto de falar. Não é que eu não gosto de falar, mas eu acho que a vida do meu filho é uma coisa que me transformou de uma maneira que, assim, todo começo de maternidade é muita dúvida se você vai ser boa mesmo, se você vai dar conta. Então, assim, às vezes, e é coisas que a gente vai levando, assim, no dia a dia. Então, às vezes, você se sente menos mãe do que outra pessoa e tem essa comparação, porque você fala, nossa, às vezes eu não tenho condição de fazer coisas básicas. Por exemplo, e o que me pega muito, às vezes o Davi fala pra mim, ele fala, nossa, esse final de semana você nem me levou na pracinha. Aí você fica, meu Deus, Senhor, podia ter ido na pracinha. Meu Deus, que mãe monstro, que custa levar um menino 5 minutos na pracinha? Mas é porque às vezes a gente fica tão corrida com as coisas do dia a dia que você fala, agora eu vou levar, mais tarde eu vou levar. Aí a hora que passa, nossa, você nem me levou. Aí já vi esse comentário, nossa. E tipo assim, a gente se cobra muito. Então é no trabalho, pensando no que eu poderia estar fazendo, o que eu posso fazer mais tarde para estar com meu filho. Final de semana, igual eu sou separada. Então, às vezes, final de semana que ele vai pra casa do pai dele, nossa, minha casa fica uma solidão. E aí, o tempo todo eu fico. E na sexta eu já começo. Ele faz sexta, à tarde, depois da escola eu já começo. Você vai mesmo hoje? Você tem certeza que você quer ir pro seu pai? Vamos ficar aqui comigo. Eu faço uma pipoca. Aí ele já fica, mãe, mas ficar com meu pai também é importante. Então, assim, a gente se cobra, a gente se doa muito. Mas tudo tem eu não acredito que seja recompensa. Mas tudo do jeito que eles demonstram carinho, amor pela gente, eu acho que já paga tudo. Eu não faço esperando nada em troca, nada. Mas eu sei que, assim, a alegria dele, o jeito dele ficar comigo, dele ser mais carinhoso ali, já ganhei muito. E você, Sileia, o que mudou na sua vida? Tudo, né? Eu acho que a maternidade muda. Eu tive uma gestação antes da Débora. E eu demorei a ser mãe, não a querer, né? Porque quando a gente casa muito jovem, a gente tem alguns sonhos, além da maternidade, de ser uma família completa, nos moldes, né? E a gente tem algumas coisas. Então eu fui trabalhando, né? E fui deixando a vida acontecer sem um filho, né? Mas aí chegou um momento que eu falei, eu preciso parar, né, a minha vida corrida para eu poder ter um momento de ser mãe. E eu também agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de ter dado uma pausa no meu trabalho, né, na minha carreira, quando eu decidi ser mãe mesmo, né? Então, ela veio para mudar a minha vida. Mudou completamente, né? Da água para o vinho. Fiz tudo aquilo que a gente faz pensando no bem-estar da nossa filha, né? Uma vida cada dia melhor, né? E é isso. Ela mudou tudo. E você, Adriana, o que mudou na sua vida? Nossa, tudo, rotina, tudo muda, não é mais só você. E eu fui mãe jovem, logo no início do casamento, então mudou muito a minha vida, mas para melhor. Eu descobri que eu tinha uma força que eu não imaginava que eu tinha, que eu tenho uma força muito maior, que eu sou capaz de muito mais. Então, assim, a gente, antes de ser mãe, a gente tem muito medo. E depois que a gente é mãe, a gente continua tendo medo, mas a gente tem uma força que eu não sei de onde que vem, mas a gente tem uma força e uma coragem que a gente enfrenta qualquer Que o medo não é mais nada. A gente enfrenta qualquer coisa, entendeu? Não tem mais, não é medo, é coragem. A gente tem coragem de enfrentar o mundo por eles. Então, assim, a maternidade me fez descobrir uma força e uma coragem que
não imaginava que eu tinha. E que eu tenho. E que eu faço qualquer coisa por eles. Muito bom. E você, Juliana, o que mudou na sua vida? Eu diria que o que mais mudou foi a mentalidade. Porque eu fui mãe muito nova também, então, muito jovem. Nunca quis ser mãe. Então, assim, nunca tive essa vontade de falar assim, nossa, eu quero ser mãe. Então, eu tenho amigas que sempre, desde cedo, o que você queria? Ah, eu quero ser mãe. Eu nunca tive essa vontade de ser mãe. E aí, quando eu descobri a minha gravidez, por incrível que pareça, gente, não sei se aconteceu com vocês, mas eu tava de 6 meses. Então, Nossa. eu descobri uma gestação, assim, muito lá na frente, já quase ganhando. Então, acontece, quando alguém vai pro hospital e ganha neném, acontece, é verdade. A segunda gestação foi. E aí, quando eu descobri que eu tava grávida, assim, foi algo que eu já vivia muito por propósito. Então, eu já sabia o que eu queria como pessoa. Mas eu não sabia ser mãe, eu não sabia nem como que era ser mãe, porque a minha mãe sempre foi uma pessoa que ela sempre se dedicou a nós. Então, minha mãe nunca trabalhou. E aí eu ficava assim, gente, eu só tenho meu trabalho. Se eu parar agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho como largar meu serviço pra ser mãe. E agora, como que vai ser? E aí, com muita sabedoria, né, a gente conseguiu vencer esses desafios. Então, foi uma gestação muito complicada, então eu quase perdi ele. Então, assim, foi bem conturbado. Mas mudou tudo. Tudo. E qual foi o momento mais marcante da sua vida como mãe, Chelsea? Para mim, eu acho que foi o nascimento da minha filha, porque a minha gestação em si foi bem de risco. Eu tive pré-eclâmpsia, né, para ela nascer, eu tive diabetes gestacional. Quando minha filha nasceu, ela foi diagnosticada com uma doença rara, chama hemimetabolismo, que é uma doença que deixa a criança bem debilitada, sabe? Eu sofri muito, ela passou dias e dias no hospital, a gente teve que ir para outra cidade. Eu era uma pessoa de pouca fé, posso te dizer, antes da minha filha, de bem pouca fé. E quando isso aconteceu, por isso que eu acho que ela veio literalmente para me mudar. Porque quando isso aconteceu, eu nunca tinha ajoelhado para orar na vida. Foi a primeira vez que eu ajoelhei para orar, pedi para Deus curar a minha filha. Quando fomos para outra cidade, refizeram os exames, o diagnóstico já não era o mesmo, essa doença já não existia mais, né? E aí, quando a gente foi para casa, foi assim, não sei nem explicar. Quando eu fui com ela nos braços, né? Porque eu ganhei alta da maternidade sem ela, cheguei lá, tinha tudo pronto, mas sem minha filha, imagina o desespero. Você tá com tudo pronto para chegar com seu neném e aí você chega sem ele. E a médica virou para mim e falou que se eu tivesse fé em Deus, era para me pedir para ele, porque era a única solução. Minha filha foi abrir o olhinho, ela tinha 15 dias de vida, então a aluna hoje, eu posso dizer, é uma história longa, mas é um milagre, um milagre. Hoje eu sou uma pessoa cristã, eu prometi a Deus que entregaria a minha vida para ele, se ele me desse ela viva. E hoje minha vida é de Deus, graças à vida dela. Por isso que eu falo que a fé do tamanho de uma semente move montanhas. Então, enquanto acreditar, e ela veio literalmente Pra mudar tudo. para mudar tudo. Qual é o maior desafio de ser mãe hoje, Adriana? Desafios são muitos. A gente vê o desafio, eu sou mãe já de 2 adolescentes, então vem os medos do mundo lá fora, dos desafios que eles vão enfrentar lá fora, que não depende só não tem como eu ficar com eles o tempo todo. Se eu pudesse colocar eles dentro do carro, Pra colocar debaixo da asinha, isso, segurar. segurar e ficar assim do meu lado, ninguém vai fazer nada com vocês, o mundo não vai fazer nada, mas é difícil, a gente entende que é a vida. E vai chegar um momento assim como chegou o meu, que eu tive que sair de perto da minha mãe, mas é difícil. Não é fácil aceitar, mas a gente tem que aceitar. Não Prepara é o fácil. filho pro mundo, né? A gente prepara. Então, assim, o meu maior desafio hoje é ensinar eles em como enfrentar o mundo, porque não é fácil o mundo lá fora. Eles têm todo o cuidado dentro de casa, mas o cuidado que eles têm dentro de casa não é o mesmo cuidado que eles vão ter lá fora.
Então, e sempre ensinam eles para encarar o mundo com muita sabedoria, porque não é fácil. Entendeu? E hoje em dia, principalmente, criar adolescentes hoje não é uma tarefa fácil. Não é fácil de forma alguma. Graças a Deus, eu sou muito grata com meus 2 filhos, não tenho o que falar deles. São um menino muito tranquilo, uma menina incrível, maravilhosa, meus filhos, mas é um desafio criar eles para o mundo. É um desafio maior. Muito grande. Ainda mais pro mundo, né, que nós Isso. vivemos hoje. A gente criar meus filhos assim para o mundo. É um desafio muito grande. Acho que Muito o grande mesmo. desejo comum de toda mãe, né? É que você eduque, ensine, né? Que eles aprendam com seus exemplos e que se tornem pessoas de bem, né? De bom Boa caráter, índole. de boa índole. Acho que não tem um desejo diferente de mãe nenhuma, né? Acho que não tem uma mãe que deseja algo de ruim Mas só quer o bem do para um filho, né? filho, só que é um bem. Sempre o bem. Então, em qualquer circunstância, acho que a gente faz tudo que faz para que eles consigam crescer, se desenvolver e se tornarem pessoas. Eu dou o exemplo de que quero que seja melhor do que a gente conseguiu ser para eles. Né? Sim. Sim. Silé, existe alguma coisa que só quem é mãe entende? Eu acho que o filho, né? Muita coisa. Só quem é mãe entende. Muita coisa. O filho, a casa, a mãe, eu acho que tem uma... Não, a gente entende tudo, né? Sim, então o menino tá olhando pra gente, a gente já tá entendendo. Tá bom, Já sabe que tá entendi. doente, tá com algum problema, pelo olhar, É. pelo tom de voz. Às vezes você não sabe identificar algo, né, no seu filho, às vezes assim, tem um período de doença, alguma coisa que a gente não, né, assim, a gente fica limitado a algumas coisas, né, e como a Adriana disse, se eu pudesse colocar numa casinha e blindar ele de muitas coisas, a gente blindaria, né, mas não é nós somente, é o mundo, né, mas mãe, acho que é tudo ela enfrenta, tudo ela entende. Sempre. Né? Sempre É olha. aquele famoso ditado que as nossas mães usavam. Filho, não sai de casa hoje, tô sentindo que não é pra você sair. Se sai, A gente segue. já sabe. Só depois que Só depois que a gente é mãe, Que a gente sabe como que é. A gente sente. a que a mãe falava, não, mentira. Agora, o Tô contrário. precisando de implicância, só pode. O que é isso? Não quer deixar sair, não quer fazer nada. Pelo amor de Deus. A minha tá numa fase assim, ó. Ela tá 5 minutos na casa silenciosa. Eu já sinto que ela tá aprontando. Eu posso chegar lá, ela tá aprontando. A casa em silêncio não é certo. Mas Não mesmo. Que isso? Alice, o que seu filho mais te ensina no dia a dia? Nossa, paciência e carinho. Gente, eu nunca conheci um menino tão carinhoso igual o Davi. Nunca. Ele é muito paciente. Às vezes ele faz as coisas erradas, aí ele já chega em mim e fala: vamos respirar. Cheira. Eu aprendi, quando eu vim pra cá, eu ficava assim pras meninas até brincando. Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Ele me ensinou isso. Ele me ensinou pra acalmar, porque cheirar a flor sopra a vela, né? Então você inspira e respira. Então ele me ensina a ter muita paciência. Então às vezes ele faz umas coisas que aí ele já fala: eu sei que você vai brigar. Aí eu já falo: ai Deus, Senhor, como Já eu fez? brigo? Sabe Ai, que eu já não vou brigar? brigar mais, entendeu? Então eu imagino que às vezes ele até faz isso um pouco de... Porque ele já pegou a malícia que ele já falou: eu sei que você vai brigar. Aí eu falo: ai, eu já nem vou mais, porque você já sabe, você sabe que eu ia brigar. Então se você já tá me avisando, você já sabe o que eu ia falar, então pronto, não precisa nem eu falar. Então ele é extremamente carinhoso, muito carinhoso. Eu não sei se é de filho homem, né, com mãe, né, mas Homem o com meu amor. é assim, ó, gente, é o tempo todo, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar. E eu não era muito de carinho. Então eu nunca fui uma pessoa muito pegajosa, eu nunca fui uma pessoa de ter muito contato, de abraçar, de beijar. Então eu acho que isso ele me ensinou. Eu não era uma pessoa assim, não era nem como a minha mãe. Mas é de criação também, a criação que ela teve, a criação que eu tive. Mas eu acho que a maternidade é justamente isso, é você ressignificar. Então você quebrou um ciclo, entendeu? Então aí eu consigo, hoje em dia eu sou muito mais carinhosa até com a minha mãe, e ela brinca, ela fala: eu nunca tive isso, mas é a forma que ela foi criada, mas é a forma que eu quero criar meu filho. Eu acho que da nossa geração, assim, eu acho que, né,
nós não, os pais Não é não acostumado. tinha aquela Não. questão de dar um abraço, né? De colocar no colo. Exato. De Tinha nem dar um tempo, né? apego. Então a gente não tinha isso. A gente E hoje fez- eu quero fazer. Não, eu beijo, eu fico assim, minha Né? vontade fica, você tá me sufocando, eu falo, tá bom, mas fica só mais 2 minutos aqui. A gente vê esse cuidado Bem hoje assim. como avós, né? Isso. Como avós a gente vê o É, carinho exato. dos nossos filhos. E eu, como filha, eu olho assim, nossa, minha mãe não fez esse Muito carinho. diferente. O que não teve, vocês Mas fazem hoje, diferente assim, com os filhos. eu agradeço que ela tá dando o amor que ela me deu pro meu filho, porque é a mesma coisa que tá dando amor pra mim. Ela tá cuidando do São meu filho. amores que nascem também, né? Isso. Um avô, quando tem um neto, também acho que eles também se descobrem. Aquilo Isso. que eles não conseguiram, às vezes, passar pra gente, Fazer pra gente também, né? Eles fazem por fazem eles. por eles. Agora já tô com um tempo também, né? É. Na época que era que a gente era jovem, agora não, agora já tá. Tranquilo. Então é esse momento, né? Como a Alice disse antes, de cobrar, levar na pracinha ou de algum lugar para ter mais um tempo, porque a vida é tão corrida da gente, né? Porque quando não estão na escola, a gente está trabalhando, não estão com a gente. Estão com alguém, uma vida, um terceiro via de apoio, né? E a vida é muito corrida. E se a gente não parar para poder dar um pouco de carinho, né? O mundo hoje tá meio assim, diferente, né? Então, é muita cobrança, é muita diferença, né? No criar, no crescer. Então, a gente tem que também ter esse cuidado, né? De ser mais presente na vida deles. Estudo, casa. O meu, ele é assim, eu moro perto da minha sogra. Que não é vô dele, assim, de sangue, mas, gente, é um amor, assim, ó. Eu falo que os dois é alma gêmea, só pode. Então, na sexta-feira, mesmo que seja meu final de semana, aí ele começa. Hoje é dia do minha avó, sextou. Eu fico, gente, eu falo, criança, você só tem 6 anos. E eu fico assim, Davi, a mamãe quer passar mais um tempinho com você. Vamos assistir um filme, vamos fazer alguma coisa. E ele, não, mas hoje é dia de minha avó. Gente, como que desprende, sabe? Como que esses meninos desgarram com tanta facilidade. Aí ele vai e eu fico ligando. Oi, você não quer vir, não? Esses meninos, essas crianças de hoje em dia, eles são mais desgarrados. O que é isso? Parece que a gente, mãe que é bicho bobo, que fica sentindo falta. Que fica, nossa, queria tanto que meu filho estivesse aqui, que minha filha estivesse aqui. Nossa, a hora dessa era pra gente estar assistindo um filme, fazer alguma coisa junto. Gente, eles são totalmente desgarrados. Eles nem lembra. A avó passou, levou. Passou, fala, eu tô indo, viu? Hoje é dia que minha avó me levar pra casa dela. Nossa, gente, é difícil pra nós mães corujas. E como que é conciliar o trabalho e a maternidade no dia a dia, Juliana? Puxado. Eu falo, eu nunca romantizei a maternidade. Então, é algo que é difícil, é complicado, mas é algo que é prazeroso. Então, por mais que tenha dificuldades, em qualquer canto vai ter. Só que a maternidade, ela é algo que te acalenta, ela é algo que te acolhe. Então, é aquele cansaço que você tem, aí você chega em casa, a criança tá assim, mamãezinha, eu te amo. E aí você Passa fica tudo. assim, gente, Eu tava estressada, 2 minutos atrás, o que é isso? eu tenho, o meu mais novo, ele tem, né, déficit de atenção, então ele é bem agitado. E aí, quando ele faz alguma coisa, ele chega assim e fala assim, mamãezinha, eu vou arrumar tudo, tá bom? Ele não arruma nada. Mas só dele falar ali, você já fica assim, gente, ele vai pelo menos tentar, né? Não, mas é assim, é muito corrido. O tempo que a gente tá aqui no serviço, Tá pensando em menino. ele tá ligando, aí você fica assim, eu pelo menos 2, 3 vezes na semana, ele tem que cair na escola. Então eu já sei, eu já até decorei. Se a escola não me manda mensagem, eu mando mensagem pra escola, tá tudo bem. O Eric tá certinho, né? Tudo certo. Porque eu já sei, então ele não para. O Vitor, graças a Deus, ele é bem tranquilo. Ele é eu falo que ele é o nosso cabeça da família. Porque ele é super tranquilo. Se precisar, ele faz comida, então ele consegue se desenrolar. Já o Eric é super dependente. E ele é. Tem um objetivo, né? Não tem. Não tem. Ele não para, ele não quer, e ele fica assim, mãe, você precisa trabalhar mesmo? Aí eu falo pra eles assim, filho, até os 30 a mamãe vai ficar milionária. Aí ele fala assim, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou estar trabalhando? Eu tenho o quê? Então vai adiantar o quê? Aí eu fico assim,
não, mas a gente vai ter mais tempo. Aí ele, tem certeza, mãe? Eu acho que você tá me enganando. Mas é muito engraçado, gente. É trabalhoso, mas é gratificante. Então, não é algo que eu mudaria na minha vida, jamais. Alice, o que te motiva a continuar todos os dias? Ele, né? Aquela cara lavada dele. Eu não vou mentir, não, gente. Ele é sem vergonha. Eu falo. Tem dia que ele fala assim: nossa, Jéssica, vocês têm que mesmo trabalhar? Eu fico, sim, meu filho, eu preciso. Pra continuar te sustentando, eu preciso, meu amor. Então, o filho motiva muito. Então, demais. Eu acho que eu era uma pessoa, eu não preciso mentir, eu era uma pessoa totalmente irresponsável, mas eu fui mãe nova, então eu tive que aprender a lidar muito cedo com isso, eu tive que aprender a ser mãe muito cedo. Assim que eu descobri a gravidez, até um pouco depois que ele nasceu, eu ficava, nossa, mas Senhor, tá aqui já, né? Nossa, sabe, eu sou mãe, olha pra essa criança. Então eu fui obrigada a ser mãe. Obrigada não, né? A ter responsabilidade muito nova. E durante um bom tempo, assim, nos primeiros meses, eu queria fugir disso. Porque assim, você fala, gente, eu tenho uma responsabilidade pro resto da minha vida. Ele pode estar com 20, 30 anos, e ele fica assim, ó. Quando você tiver com 20, quando eu tiver com 20, você vai estar com quanto? Aí eu faço as contas pra ele. Aí ele fica, e quando eu tiver com 50? Aí eu falei, meu filho, assim, não. Aí ele fica, nossa, credo, mamãe. Então, o filho motiva muito a gente a continuar a lutar todo dia. Eu até estava conversando até com as meninas ali da minha sala, esse tempo atrás, o quanto eu gostaria de melhorar profissionalmente para que eu pudesse dar o melhor para ele. Então, às vezes, a gente se cobra muito nesse quesito. Eu preciso entregar mais, eu preciso ser melhor, eu preciso ter reconhecimento para eu simplesmente dar uma boa vida para um filho. Às vezes, nos dói muito a gente não ter... E, assim, a questão mais dolorosa às vezes, a gente busca tanto dar um melhor conforto, busca tanto trabalhar mais, fazer mais, ser melhor, até comprar, né, entre aspas, comprar assim, nossa, eu vou comprar tal presente. E assim, às vezes, tudo que eles precisam é da gente, da presença ali, ó. Igual o exemplo que eu tinha dado da pracinha, o menino não pediu um trem caro, ele não pediu, eu quero um brinquedo de R$1.000. Não, ele só falou, vamos no pracinha. Aí, o que a gente faz, né? Vai. Então, exatamente, vai, fala, levanta e vai. Mas é uma motivação de todos os dias você buscar ser melhor. Acho que é idem. Acho que não tem mãe que não queira, né, proporcionar coisas melhores para os seus filhos, né? E isso vem através do nosso trabalho, não tem como. Né? Tá estressado aqui, opa, porque não fui lá em casa. Né? Então, nós não vamos. Então, não somos herdeiros, somos herdados, né? Então, vamos gerar filhos que vêm de nós como exemplos de dedicação, de trabalho, né? Dedicação à família, a eles, né? Então, esse é o nosso papel de mãe. Já bateu o sentimento em algum de vocês? Não estou dando conta. Todo dia. Diversas vezes. Todo dia você fala, não tô dando conta, Senhor, hoje R$5,99, Senhor. Hoje não. Aí você chega em casa e fala, eu preciso dar conta. No final do dia você fala, tá vendo? Tipo assim, às vezes num turbilhão de coisas que acontecem durante o dia, você fala, eu dei conta, tá tudo bem. E tá tudo bem também não dar conta às vezes. Tá tudo bem você não entregar o seu melhor às vezes, tá, gente? Eu falo que a maternidade também no começo, igual eu tô no começo, né? Minha filha tem 2 anos e tem muito da comparação. Eu tô na fase de educar, né? E aí, às vezes eu penso, meu Deus, eu não tô dando conta de educar. Será que vai ficar desobediente, né? E aí... medo do julgamento também, nossa. Que os outros aí falar, pensar que eu não tô tentando. Então é um desafio, gente, não é fácil. É um desafio enorme. E com 20 anos, minha mãe me educa até hoje. Então, que eu falo, você ia falando aos modos. Então, assim, a educação, ela, assim, resto da vida você vai estar corrigindo. Não adianta. Todo dia do ano, com qualquer idade. Acho que quanto mais velho, o esporro é mais forte. Menino, não fala não. Quanto mais velho for. O julgamento com relação a ser mãe, a gente vai sempre ter. Porque se você dá o seu melhor, vai ter alguém que vai julgar você por você ser boa demais.
Se você Tá mimando demais. Se você solta um pouquinho, vai ter alguém que vai julgar porque você não cuida do seu filho. Então, se cuida, vai ser julgado. Se não que não cuide, mas se solta um pouquinho, vai ser julgado. E em qualquer momento a mãe é julgada. Mas se faz o certo, é julgada. Se não faz, é julgada. Não, e a gente tem que entender que nós também somos seres humanos, a gente erra. Isso. O tempo todo as pessoas ficam criticando muito, né? E eu acho que hoje, principalmente nessa era de internet, qualquer coisinha que você faz que seja registrada, as pessoas já ficam, nossa, mas meu filho com essa idade não fazia isso. Eu falo, tá, mas o meu faz, tá tudo bem. Ah, mas o meu não teima desse jeito. Ok, o meu teima, de vez em quando ele tem. De vez em quando eu tenho que corrigir, de vez em quando ele desobedece, de vez em quando ele dá uns birra, de birra assim, de virar as costas, bater o pé pra mim. Gente, mas isso são seres humanos, né? Às vezes é todo santo dia. Às vezes tem dia que você fala, eu não vou nem olhar pra não me estressar, que esse menino bateu no pé, sabe? E assim, e são seres humanos também. Eles estão, às vezes, é a forma, exato, estão aprendendo agora a lidar com sentimentos, com raiva, com emoção, exato. De te mostrar algo, né? Que desagradou. Não está entendendo, né? A aluna, eu já reparei, né? Se a gente chega do trabalho, pega o celular, a aluna caça um jeito de chamar a atenção, entendeu? Ou ela vai bagunçar alguma coisa, ou ela começa a fazer barulho, que eu não gosto muito de barulho. Ela começa a fazer um barulho, aí eu já percebo, né? Ela quer minha atenção. Eu falo do pai dela, falo, vamos dar uma atenção pra aluna. Ele faz isso, gente. Sabe, deve ser arrumado, derruba as panelas, abre os A armários. casa. Fazer umas perguntas rápidas aqui. Quem é a mais brava aqui como mãe? Mais brava. Mais brava. Vocês, como vocês se conhecem, quem vocês acham que é a mais brava? Eu acho que eu sou mais rígida. Eu não sou brava, sou rígida. É diferente. Eu também E acho rígida. Eu acho que, não sei. Eu acho que eu não. Eu acho que você não. Né? Eu acho que eu não, gente. Eu sou mais. Eu Ele fala pego que muito no pé, assim, na questão de cobra às vezes, né? Disciplina, essas coisas, né? Eu falo assim, ó, da rotina, né? Eu falo que Mas é o meu pulso mais modo de firme. pensar. Eu acho que o filho tem que ser independente. Então eu sempre cobro isso muito da Débora. Então, por exemplo, ela chega da escola, ela já tem uma rotina de pegar a tarefa para fazer. Então eu não fico falando, porque ela sabe que ela tem tarefa. Então eu não vou falar todo dia. Você já pegou sua tarefa para fazer? E eu auxilio nas dificuldades dela. Precisa de ajuda, Débora? Não, mãe, ontem mesmo eu já terminei. Por se ela tivesse precisado de ajuda, ela já tinha terminado a tarefa. Aí eu olho se tá certinho, Confere. se tá ok, beleza. Se tem algum erro, eu sento e corrijo com ela, né? Mas assim, eu deixo ela ter as responsabilidades porque eu sinto que o mundo exige isso. Sim. Não ser Ser dependente. Não é ser brava, Não. é ensinar disciplina. A criança, ela precisa disso, não só a criança, a gente também precisa. Então, eu falo que hoje, nós adultos somos indisciplinados. Se a gente não ensinar disciplina para a criança dentro de casa, ela não vai ter disciplina financeira, ela não vai ter disciplina respeitosa com ninguém. Então, quando muito se fala, né, na internet de educação respeitosa, mas o que é isso? Não é não bater na criança, não tem nada a ver com isso. Mas é você ensinar que ela precisa ter alguns hábitos, ela precisa ter uma disciplina e ela sabe que se ela fugir daquilo ali, vai ter consequência. Então, hoje na escola mesmo, os meninos têm um carimbo. Então, quando é que chega sem carimbo, eu já sei que alguma coisa na escola deu errado. Porque ele perdeu o recreio, porque ele perdeu o recreio. Alguma coisa ele fez. Então, tem que ter essa disciplina. E a disciplina, ela vem de casa. Não adianta a gente mandar a criança para a escola e querer que ela volte pronta. Não. Então, isso é dentro de casa. Hoje mesmo, em casa, eu tento o máximo fazer educação financeira com os meus filhos. Por quê? Eu aprendi com meu nome no Serasa, na marca. Mas eu aprendi. Eu só aprendi assim. Então, eu não quero que eles passem por isso, sendo que eu já posso mostrar o caminho das pedras. Então, a gente tem 2 caminhos para seguir. Então, a gente mostra o caminho e ele lá na frente vai decidir qual caminho que ele quer seguir. Mas precisa ter essa disciplina. Então, eu acho que a palavra nem é brava. É realmente Direção. ser
uma pessoa que vai dar o caminho para a criança conseguir escolher lá na frente. Direção mais Essa certa. questão da responsabilidade, eu lembro muito do que minha mãe fala e eu tento fazer com a minha também. Minha mãe sempre, desde pequena, ela falava: eu te ensino a pescar, mas eu não te dou o peixe. Então, eu sempre tive que correr atrás de tudo da minha vida. Minha mãe sempre foi uma mulher bem guerreira, humilde, que ela é diarista. Então, tudo que eu tinha que fazer era por mim mesma. Minha mãe não tinha tempo de sentar comigo para estudar, para ficar vendo como eu estava indo na escola. Se eu estudei, terminei o ensino médio, foi porque eu quis, eu sabia que era importante. Ela falava: minha filha, sem estudo, ninguém chega em lugar nenhum, né? Mas, tipo, se eu não tivesse a força de vontade, teria parado, né? Minha mãe sempre me ensinou as coisas do lado certo da vida. E graças a Deus eu tive o exemplo dela e fui pro lado certo. E consegui. E é sobre isso. Eu sempre quero que a aluna seja independente, né? Porque, querendo ou não, talvez ela não me tenha, né? Por muito tempo, e ela tem que saber lidar com o mundo lá fora. Com certeza. E é mostrar o prático, né? Se você viveu com a dor, talvez mostrar pra ela que ela pode viver algo mais leve se ela te escutar. Isso. Então, é justamente isso. Conselho. A gente tem um ditado que fala: se o conselho fosse bom, a gente não dava, né? Entendia. Mas filho, acho que tem que escutar muito o conselho de mãe, pai, mãe. A mãe falou, a água parou. Bem isso. Só pra gente chegar ao nosso encerramento, Juliana, em uma palavra, o que é ser mãe pra você? É vida. É tudo. Adriana, o que é ser mãe pra você? Ela falou a frase que eu chamo meus filhos: vida. Vida. Cileia, o que é ser mãe para você? Ser mãe. Mãe é uma palavra que a gente Única, né? não traduz. É um ser inexplicável. Alice, o que é ser mãe para você? Eu acho que é porque são tantas palavras, você fica pensando uma que melhor se encaixa, que você consiga demonstrar tudo. Mas eu acho que não tem palavra no mundo que defina. Não tem, gente, não tem. E o tanto que eu falar aqui que é amor vai ser pouco ainda. E o tanto que eu falar aqui que é ser mais paciente, ser mais cuidadosa, vai ser pouco, porque todo dia a vida te ensina uma coisa nova sobre ser mãe. Então não tem palavra que defina. É uma coisa inexplicável. Chelsea, É e vida, pra né? você? É sentido de vida, é um amor para toda a vida, pra mim é tudo. Chelsea, de mãe para mãe, qual mensagem você deixa para sua mãe nesse momento? Que eu tenho muita gratidão pela educação que ela me deu, por tudo que ela fez, que eu sei que foi o que ela podia na época, e eu entendo, tá tudo bem. E que perdoo ela por tudo que já aconteceu. Eu amo ela é minha vida, meu exemplo de pessoa, e eu amo ela demais. Alice, de mãe para mãe, Ai, gente. você diz para sua nesse momento? Nossa, falar assim da minha mãe é muito difícil, porque eu fui uma pessoa, ela me criou sozinha. Então eu acho que assim, antigamente nada, até nos dias atuais, geralmente as mães não tinham casamentos duradouros, né? Então minha mãe me criou sozinha, sem pai. Então para ela foi muito difícil. E mais difícil ainda quando ela descobriu a minha gravidez. Eu fui mãe com 17 anos, então assim, uma criança. E assim, a vida dela, o mundo dela desabou. Porque foi exatamente com a idade que ela tinha engravidado. Então ela pensou, eu fiz tudo errado. Porque o que aconteceu comigo está acontecendo com a minha filha aqui. E minha mãe tentava me proteger disso, principalmente, assim, ó, de todas as formas. Mas, gente, não adianta. Quanto mais prende, menino mais quer soltar. Não adianta. Então, assim, ela tentou me segurar por muito tempo. E, assim, durante muitos meses da minha gravidez, eu via minha mãe, assim, ó, sem chão, sem rumo. Mas hoje eu entendo que foi uma forma que ela teve que sobreviver.
Então, tudo que ela passou, ela sabia que eu ia passar e passo. E a gente até teve uma conversa esses dias, que ela falou, a única diferença é que você teve muito mais coragem do que eu. Você foi muito mais, bateu no peito e falou, vambora, vai fazer o quê, né? Então, a minha mãe, hoje em dia, ela é o amor da minha vida. Hoje em dia, a gente tem uma relação tão gostosa, de amigas mesmo. E eu aprendi a confiar muito nela. E hoje, a vida dela é o Davi. Então, quando o Davi nasceu, eu vi o mundo dela, assim, ó, voltar a florir. Eu falava, aí, ó, tá vendo? Não precisava disso tudo, não precisava ser tão brava. Mas eu só entendo que era uma forma dela me proteger. Ela só não queria que eu sofresse. A maneira dela cuidar de você. O que ela sofreu, exatamente. Então eu entendo ela, hoje eu entendo. E pra mim, e às vezes ela me pede perdão e eu falo, tá tudo bem. Era o que você tinha, nas condições que você tinha, na forma que você... a gente veio de uma família bem humilde. Então ela sofreu tudo o que eu sofri mais um pouco. Pra mim ainda tava mais aliviada. Mas hoje em dia minha mãe é o meu amor e é meu exemplo. Cileia, de mãe para mãe, o que você fala para sua mãe nesse momento? Minha mãe também é a minha vida. Um exemplo de força, de determinação, de trabalho, de garra. Uma pessoa que sempre trabalhou nas dificuldades também e conseguiu criar seus 3 filhos, né? Da forma que ela podia, bem criados, né? Somos gratos eternamente por tudo aquilo que ela fez, nas condições que ela podia, para nós. E hoje eu tento retribuir um pouquinho na velhice dela, né? Hoje a mãe já tem 76 anos. Retribuir em vida, né? Eu falo que o que a gente tem que fazer para quem a gente ama, a minha mãe, o meu amor, eu faço o que eu posso e acho que faço pouco ainda. Para retribuir tudo aquilo que ela fez por nós, pela minha família, faz pela minha filha hoje, né? Mas o que eu posso fazer, eu presto homenagens em vida, porque eu abraço, eu cuido, eu me dedico à minha mãe. Então, e eu tenho na minha mãe o meu exemplo de mulher, de guerreira, de mãe também que se separou, mas não largou mão dos seus filhos, que batalhou e conseguiu vencer. Aos poucos vai conseguindo. Adriana, de mãe para mãe, o que você diz para sua mãe nesse momento? Minha mãe é uma mulher muito guerreira. E eu me emociono porque minha mãe está a 2.000 quilômetros de mim. E a distância dói, é dolorida a distância. Mas, infelizmente, a gente chega um momento que a gente precisa construir a nossa família também. Eu precisei construir a minha família, eu precisei ficar longe dela. Mas a minha mãe é uma mulher guerreira, incrível. Ela cuidou de 5 filhos, não foi fácil sozinha. E ela abriu mão de muitos dos sonhos dela para cuidar da gente. E hoje, como mãe, eu olho a minha mãe e falo assim, caramba, quanta coisa minha mãe precisou abrir mão. E muitas vezes eu, como filha, fui ingrata. Muitas vezes, como filha, hoje, né, como mãe, me emocionando porque, principalmente na minha adolescência, eu me vi como uma filha rebelde. Porque a minha mãe se ausentava, não era porque ela queria. Era por trabalhar, mas eu cobrava a ausência dela. Porque a gente já tinha a ausência do nosso pai. Então, eu não entendia que a ausência dela era necessária. E hoje, como mãe, eu entendo que foi necessário. Tudo que ela fez foi necessário. E eu perdoo a minha mãe, eu peço perdão a ela hoje por ter jogado tanto, sabe? Que só sendo mãe, pra gente entender a nossa mãe. E eu amo demais a minha mãe. Muito, muito. É uma mulher incrível, que a gente faz todos os dias, que ela tá sempre comigo, no café da manhã, no almoço, na janta. Embora a 2.000 quilômetros de distância, mas ela tá sempre comigo. E a minha mãe é tudo mesmo, como se a gente como mãe, a gente entende a nossa mãe, então assim, é um sentimento como filho que depois que a gente se torna mãe, o sentimento como filho é muito maior.
porque a gente entende todas as dores que a nossa mãe teve, a gente entende todas as dificuldades que ela teve. E a minha mãe é incrível, uma mulher maravilhosa, muito melhor do que eu. Mas eu quero um dia chegar a ser um pouco a metade do que a minha mãe é hoje. Isso aí que é só o que a mãe entende, né? E a frase de perguntar, às vezes é só Só a mãe mãe entende, que só a mãe entende. sabe o que é isso. Eu amo demais ela. Sou grata a tudo por ela, pelo que ela fez por mim, por meus filhos e por meus irmãos. Ai, gente, desculpa, mas não tem como assim. Juliana, de mãe para mãe, você quer dizer que sua mãe nesse momento? Minha coroa é tudo na minha vida também. Minha mãe, ela teve... Eu sou um bebê arco-íris, né? Então, eu trouxe alegria pra casa. Mas até chegar nessa alegria que eu falo, né? Ela passou por muitos desafios. Então, perca da mãe dela muito nova. Então, ela perdeu... A mãe, ela tinha 15 anos. E aí, ela perdeu uma filha. Então... É algo que é complicado. Mas que isso não deixou atrapalhar na criação dos filhos. Então, é algo que ela conseguiu viver, né? E passar pra gente. Que isso não é que seja uma dor anulada, mas é uma força. Então, da dor, ela tirou ali força pra criar os filhos. Não dizer que ela superou a perca, mas ela não deixou que isso nos deixasse se sentir menos amado. Então, minha mãe é tudo. Então, Acho que uma dor para qualquer mãe. A alegria é ter o filho, né? Mas a dor pior da vida é você perder. Um desejo para a mãe, a sensação de poder, assim, quase perder, porque é uma sensação desesperadora. Então, eu não desejo nem pro pior inimigo essa dor, porque é uma dor que eu vou te falar. Uma coisa que mãe entende, né, é o medo de, assim, perdoa falar, mas de morrer. Gente, eu tenho tanta coisa de morrer, eu tenho tanto medo. Nossa, tem um dia que eu falo, Senhor, se eu morrer, meu Deus, o que vai ser do meu filho? E às vezes a gente acha que a gente é tão... Porque carinho, cuidado de mãe, a gente acha que é só a gente que tem. Então você fala, não, mas um pai, uma avó, uma tia, ninguém ia saber cuidar. Não, gente, é insubstituível. Então, às vezes a gente, além de tudo, de todos os desafios, a gente ainda tem esse medo de falar, e se eu não estiver aqui, meu Deus, o que vai ser do meu filho? Quem vai cuidar tão bem quanto eu? Gente, não é fácil, não. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês nesse episódio. Episódio bem emocionante, muito bom saber de cada um de vocês. Hoje, vimos que por trás de cada profissional existe uma mãe dedicada, guerreira, forte e inspiradora. Esse foi mais um episódio da Conexão DBS. Inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Deixe seu comentário aqui embaixo da parte que você mais gostou. Até o próximo episódio.